Olá, você está bem? Você está feliz? Espero que sim. Dando continuidade à revisão de segunda fase de História do vestibular da UFO, eu vou tratar hoje de um tema que nem sempre é protagonista nas aulas de História do Brasil, mas é um assunto que é recorrente nos vestibulares e quando cai, geralmente desperta algumas dúvidas nos candidatos. É um assunto que permite um diálogo entre a história geral, a história do Brasil, a história da América. E de certa maneira é um assunto que condensa toda uma forma de pensamento de finais da Idade Moderna, descortinar da Idade Contemporânea. Estou me referindo a Marquês de Pombal, a Era Pombalina. E para tal, eu vou resolver uma questão da FUVEST de segunda fase discursiva de 2015. Uma questão que à época despertou muitos desafios e até uma certa insegurança em muitos alunos. Ela está na lista de exercícios que eu disponibilizei no grupo de WhatsApp Plantão Humanas. E essa questão ela serve muito para a UFO porque ela traz análise de uma fonte primária, análise de um quadro de dois autores, o Louis-Michel Van Loo e o Claude-José Vernet, que podem ser considerados, sobretudo, do final do Barroco, começo do Neoclassicismo, ali de finais do século XVIII, começo do século XIX. Bom, a imagem traz ao lado esquerdo uma figura sentada, com um gesto apresentando ao fundo o cais de Lisboa e uma cidade de Lisboa reerguida. Pelo título do quadro, O Marquês de Pombal, 1766, conseguimos identificar que se trata do estadista português, o Sebastião José de Carvalho e Melo, que foi o Conde de Oeiras e futuramente seria o chamado Marquês de Pombal, que foi secretário de Estado de 1750 a 1777. Durante 27 anos exerceu o cargo máximo abaixo do rei, no Estado português, durante o reinado do Dom José I. E antes disso ele tinha tido uma carreira tímida como embaixador em Londres e também em Viena. Aqui nessa imagem percebe-se um sujeito que esboça um certo sorriso, transparece confiança e certa tranquilidade. Ele, diferente de muitas figuras poderosas da história, ele aparece sentado, até mesmo com um certo desprezo pela etiqueta, se não desprezo pela etiqueta, uma certa descontração que não é comum em obras de figuras políticas, com as pernas assim deixadas, com certa despretensão e até mesmo com um ar de empáfia ou certa arrogância, mas muito mais algo assim de vejam o que eu fiz, apresentando as suas obras. Então ele apresenta uma marinha mercante poderosa, ou seja, simbolizando o Império Ultramarino Português, e ele apresenta a cidade de Lisboa reconstruída. Alguns mapas à sua frente, é óbvio que trata-se de uma imagem aqui, uma certa alegoria, digamos assim, provavelmente essa cena não se deu de fato, uma construção. Então, aqui à frente do Marquês de Pombal, alguns mapas demonstrando esse empenho não só criativo, mas absolutamente racional, planejado, estratégico que ele montou, não só na administração do reino e das colônias portuguesas, mas na reconstrução, até mesmo no urbanismo da cidade de Lisboa, que sofrera com um terremoto muito grave. Em 1º de novembro de 1755, Lisboa foi sacudida por um terremoto de cerca de 9 pontos na escala Richter, um terremoto muito intenso,
que foi muito grave porque as estruturas da cidade não estavam preparadas para esse evento. Muitas casas, muitos prédios, edificações desabaram. Lembre-se que à época não existia energia elétrica, a maior parte das casas eram iluminadas, né, com lamparinas, lampiões, com velas, e quando as estruturas ruíram, muitas daquelas estruturas feitas de madeira, elas se inflamaram e se incendiaram, e Lisboa virou uma grande fogueira. Quem não tinha morrido no desabamento acabou perecendo queimado, e arraigado na fé, naquele fanatismo católico, com os terços firmes presos à mão, os portugueses rezaram, e logo em seguida veio um tsunami. Um tsunami que veio não só para apagar o grande incêndio, mas como para levar e acabar de destruir o que existia de Lisboa. Portanto, foi, né, um momento absolutamente dramático, tétrico da história portuguesa. E diante daquela destruição, né, daquela catástrofe, né, diante das ruínas de Lisboa, muitos, né, se esquivam, muitos se ausentam, muitos se escondem. Então emerge a figura, né, desse líder, desse estadista, o Marquês de Pombal, o Sebastião José. Uma frase do Marquês de Pombal ficou muito conhecida na história, né, que à época do incêndio ele reage dizendo: não há o que fazer, que enterrem os mortos e cuidem dos vivos, e segue. E ele foi ali um grande artífice na reconstrução, na reurbanização de Lisboa, tanto que há uma praça importante na cidade de Lisboa, com uma grande estátua, né, do Marquês de Pombal, que assumindo então, né, a dianteira da coroa portuguesa, ele vai montar toda uma estratégia de administração racionalizada. E aí ele mostra uma afinidade, né, uma afinação com o momento que a Europa vivia. Em finais do século XVIII, em que se verifica a crise do sistema colonial, em que se vive a independência dos Estados Unidos, contestações por toda a América Espanhola, também na América Portuguesa, vide Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira que acontece logo depois, né, da administração pombalina, muito em função das mudanças, né, do arroxo pombalino, né. O Pombal ele vai governar embasado no chamado despotismo esclarecido. Déspota, despotismo. Portanto, mantém-se o autoritarismo, mantém-se a centralização típica do absolutismo da Idade Moderna. Porém, incorporando a esse poder, incorporando a essa forma política, elementos do iluminismo. O iluminismo, que tem sua gênese na Inglaterra, né, com John Locke, que vai alcançar o auge na França. O iluminismo ele vai formular diversas teorias que servem sim à racionalização administrativa, como por exemplo o anticlericalismo, né? Não é contra Deus, é contra um clero burocrático muito influente nos assuntos de Estado, como o Marquês de Pombal vai demonstrar. Bom, então voltemos à questão. Letra A, como você pode ver aqui, identifique e analise dois elementos representados na imagem relativos ao contexto sociopolítico de Portugal na segunda metade do século XVIII. Bom, na imagem nós podemos verificar o contexto sociopolítico, né, de despotismo esclarecido. O Marquês de Pombal é uma figura proveniente dos meios burgueses que ascende ao poder na administração racionalizada, na administração despótica esclarecida, né, da corte de José I. Podemos perceber a reconstrução de Lisboa ao fundo e também a importância do Império Ultramarino apresentado por Marquês de Pombal. Essa solidez, essa calma, essa tranquilidade que ele transparece se dá em função, né, da racionalidade, do planejamento de um governo tecnicamente despótico esclarecido.
É interessante perceber que nessa reconstrução de Lisboa, quando emerge a figura do Marquês de Pombal, podemos relacionar com vários outros líderes que se forjam mediante tragédias. Veja, por exemplo, que após a Primeira Guerra Mundial, num período catastrófico, né, num período de muita desilusão, desencanto na Europa, emergem figuras que vão canalizar, né, essa decadência, vão canalizar, na verdade, essa angústia e, na verdade, essa desesperança, como por exemplo na Itália Mussolini, como por exemplo na Alemanha Adolf Hitler. Após a crise de 29, os Estados Unidos em meio à Grande Depressão, né, de falências, de fome, miséria, migrações, emerge a figura de Franklin Delano Roosevelt. E mesmo no Brasil, né, o Brasil vai ter nessa época que eu estou situando um Getúlio Vargas que vai também canalizar, né, muito da tensão econômica e social. A tragédia ela serve para que muitos se escondam, mas ela também serve para que muitos se ergam, né, no meio do caos, né, no meio da baderna, da bagunça, da desordem, da falta de caminho, muitos conseguem se erguer. Bom, esse Império Marítimo Português ele já demonstra ali a permanência do mercantilismo, portanto é muito corriqueiro na história portuguesa, na história também do Brasil, né, essa convivência de termos aparentemente antagônicos. Um déspota esclarecido de finais do século XVIII que absorve ideias iluministas, mas mantém uma política já bastante desgastada de mercantilismo. O Brasil ainda, né, como uma importantíssima colônia e o Marquês de Pombal atuando para manter esse Império Marítimo português funcionando e ainda sendo lucrativo. Detalhe, o Império Marítimo português só vai terminar em 1975, 200 anos depois de Marquês de Pombal, com a Revolução dos Cravos, né, ali naquele contexto da libertação afroasiática. Bom, é interessante perceber, aqui na letra B, vem a pergunta: aponte e explique uma medida relativa ao Brasil adotada por Portugal nessa mesma época. O Marquês de Pombal, como um administrador, ele vai, na verdade, montar uma máquina administrativa, uma máquina burocrática eficiente, amparada, embasada em preceitos iluministas. Não pense você que despotismo esclarecido é um déspota, um rei ou um governo que vai dar liberdade. Mas iluminismo é liberdade, é igualdade, é fraternidade. Não só isso, iluminismo são as luzes da razão trazendo a clareza para as trevas da ignorância. Anticlericalismo não é negar Deus, mas é transformar em uma administração mais racional, por exemplo. E o Marquês de Pombal ele vai, inclusive, atuar de maneira muito pontual nesse sentido. Ele vai eliminar, ele vai expulsar a ordem dos jesuítas, a ordem da Companhia de Jesus, a ordem dos inacianos, né, fundada por Inácio Loyola, no bojo da Contra-Reforma. Ele vai expulsar os jesuítas do Brasil e de Portugal, e também uma ordem, a ordem dos mercedários também, ele vai expulsar da região norte do país. E o próprio Papa, o Papa Clemente XIV, ele vai proibir a ordem dos jesuítas até 1814. E isso, inclusive, vai gerar, né, muitas desavenças. O Marquês de Pombal ele declarava que os jesuítas eles tinham constituído um Estado dentro do Estado. Era uma ordem muito poderosa. Inclusive, eles eram responsáveis diretos pela educação no Reino Português, inclusive no Brasil, com a expulsão e confisco dos bens dos jesuítas. Abriu-se um vácuo na educação brasileira, que, né, na verdade ainda está aberto, né? O Marquês de Pombal ele não faz isso somente com os jesuítas, como também com a alta nobreza portuguesa. Ele vai, né, mover ali um processo que até hoje não ficou muito bem claro nas circunstâncias em que se deu, devido a algumas tentativas de assassinato do rei, acusações sem muitas provas, chamado processo dos Távoras, que vai também afastar a alta nobreza
das esferas principais do poder em Portugal. Então o Marquês de Pombal, ali dentro, né, de uma jogada, dentro de uma atuação muito maquiavélica, né, e o Maquiavel já era, né, um autor muito lido a essa época, né, já fazia ali 200 anos que o Maquiavel tinha escrito O Príncipe, principal, né, obra política, não a única, talvez não a principal, mas a mais conhecida. O Marquês de Pombal ele vai então, né, de maneira maquiavélica, afastar a alta nobreza, afastar os jesuítas, se impor com muito poder, e ele vai tomar então algumas medidas para a gente responder a letra B que me interessam. Ele elimina a escravidão em Portugal, não nas colônias, em Portugal, lá na sede. Ele tenta, de certa maneira, acabar com a discriminação em relação aos judeus. Na prática, não na teoria, né, ele enxuga os autos de fé, ou seja, a atuação da Inquisição em Portugal. Ele cria, né, a Real Mesa Censória, trazendo para o Estado e não mais nas mãos da Igreja a censura a obras. E aí, detalhe, ele censura Diderot, Rousseau, Voltaire, autores iluministas. Afinal de contas, não queria fornecer, digamos, armas para que a população pudesse pensar, refletir e contestá-lo. E a reforma educacional que se faz necessária em função da saída dos jesuítas, ela é muito importante, principalmente em relação ao Brasil, porque torna a língua portuguesa obrigatória e sob pena de morte para quem não falasse o português oficial, tecnicamente oficial, e essa relação com a língua é visceral na história brasileira. Até então falava-se, né, uma espécie de dialeto meio indígena, tupi-português, e aí o Marquês de Pombal institui uma língua oficial, que já existia, mas não era assim cobrada e não era assim, inclusive, digamos, ensinada. Ele cria o imposto, né, para poder financiar as aulas, né, que o governo iria oferecer, não de maneira muito clara como seria feito isso. E ele proíbe a escravidão indígena. Além disso, um grande estímulo a casamentos interétnicos. Ele queria povoar o Brasil. E para isso, inclusive, passou a considerar em pé de igualdade o indígena cristianizado com qualquer outro habitante da colônia. Criou, né, o chamado Diretório dos Índios, que era uma forma de racionalização administrativa das aldeias. Ao passo em que os jesuítas são expulsos, né, o Estado se impõe nessa administração ou nesse controle, nessa condução do indígena. As aldeias, né, são burocratizadas, né, transformadas em vilas por uma administração estatal. Então perceba que vai ter, né, uma relação muito forte do indígena e do Marquês da administração pombalina. Isso depois, né, da proclamação da República vai voltar com muita força. O Marechal Cândido Rondon com o Serviço de Proteção ao Índio, Vargas, e depois na ditadura militar a instituição da FUNAI. Na relação com os indígenas, o Marquês de Pombal ele vai enfrentar durante a sua administração as chamadas guerras guaraníticas no sul do país, em função das disputas territoriais, né, daqueles tratados, né, a revogação do Tratado de Madrid e posteriormente o Tratado de Santo Ildefonso, né, em função de 7 povos das missões, da colônia de Sacramento, as diversas guerras no sul do país, as chamadas guerras guaraníticas. Bom, o Marquês de Pombal instituiu uma série de outras reformas importantes. A transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né, denotando bem essa transferência de eixo econômico do Nordeste para o Sudeste em função da mineração, para manter um controle mais rígido, né, para manter, né, uma estrutura administrativa mais eficiente. Ele combateu, né, de maneira muito rígida o contrabando, sobretudo de pedras preciosas, de diamantes, mas também de ouro. Lembre-se que eram vários, né, os artifícios, as artimanhas utilizadas no Brasil colonial para tentar burlar essa fiscalização, chamado Santo do Pau Oco, né, o ouro em pó escondido na mula, né, no cavalo, né, daí hoje eu vou lavar a égua, né, aquelas expressões todas, né, Santinho do Pau Oco. Ele vai criar impostos, ele vai substituir a captação pelo quinto, né, na região das Minas, vai instituir a derrama,
que é talvez, é sim, né, a causa, o estopim da Inconfidência Mineira, a real extração dos diamantes, garantindo o monopólio da extração de diamantes, né, no distrito diamantino. E falando em monopólio, ele vai criar uma série de companhias de comércio, ou seja, empresas estatais, às vezes de capital público-privado, para fomentar, para controlar, para monopolizar determinados setores da economia. Ele cria em Portugal a Companhia de Comércio da Ásia Portuguesa, cria uma companhia de comércio para estimular a produção de vinhos, também uma companhia de pesca de baleia. Ele cria, né, para as colônias a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, de Pernambuco e Paraíba, né, tentando ali incentivar e estimular o comércio dessas regiões, sobretudo de cacau, cravo, canela, algodão, arroz, em função também ali da Revolução Industrial que se desenvolvia na Inglaterra. O Marquês de Pombal ele vai estimular o chamado renascimento agrícola, né, buscando diversificar a produção, porque o açúcar encontrava-se em decadência e a mineração também já dava sinais de defasagem, então ele vai tentar estimular outras áreas de atuação. O próprio estímulo a manufaturas, veja, tanto em Portugal quanto na colônia, que depois vai ser revogado, né, pelo alvará de proibição da Dona Maria Louca, de 1785. Enfim, muitos me perguntam quais fontes são interessantes para estudar a história do Brasil. Geralmente eu cito duas. Esse livro, né, do Jean Paulo Dorigo, né, e do Cláudio Vicentino, História do Brasil, da editora Scipione. É uma publicação antiga, mas ela é muito boa, ela é muito completa, muito clara. E um clássico, né, que tem muitas restrições, muita gente, muitos historiadores contestam um pouco, História do Brasil, do Boris Fausto. Muitos o consideram retrógrado, conservador, mas do ponto de vista do conteudismo do vestibular, daquela confiança de manual, de apostila, é um livro bem completo também, vale a pena tê-lo. Bom, nesse sentido de racionalização administrativa, é muito importante que o Marquês de Pombal ele extingue as últimas capitanias hereditárias, deixam de existir aquele modelo, né, quase feudal, né, para alguns autores feudal, que o Brasil tinha de administração, ele é extinto. O Marquês de Pombal ele se envolve nas disputas diplomáticas da região sul, ele centraliza ainda mais a administração, unificando o Grão-Pará e Maranhão, e ele vai ter uma atuação de muito poder, que após a morte do José I será contestado, né? A sucessão ao trono, né, com a viradeira, né, a Dona Maria I, a Louca, ela e alguns de seus asseclas mais próximos contestavam muito o poder de Marquês de Pombal. Então, com a morte de José I, o Marquês de Pombal também irá ser afastado do poder e irá, né, para o ostracismo. Mas foi uma administração muito importante. Ele trouxe elementos inovadores, contemporâneos, para um reino que era assim decadente, defasado e já dava sinais, né, de esgotamento no final do século XVIII. Talvez tenha sido com o Marquês de Pombal o último suspiro do Império Português sobre o Brasil. Dali em diante vai começar todo o processo de independência da maior colônia do Império Português e a mais rentável, o Brasil. Eu agradeço muito a atenção de vocês, sejam muito felizes e bons estudos.